Oi, pessoal do oitavo ano, né? O primeiro vídeo aí no 2021, né? É, Aos alunos que me conhecem, bem-vindos novamente, né? Vamos continuar nossos trabalhos esse ano. Para os novatos, bem-vindo, né? A escola está de braços abertos aí para vocês. Vamos trabalhar juntos e eu sei que vocês já sexto, sétimo, né? Alguns conceitos básicos da disciplina de história vocês já conhecem, né? Estudar o passado e tal, aquela coisa toda, né? E nós estamos nos aproximando do ponto de vista temporal, né? Do tempo, né? A história de acordo com os nossos livros, né? Como a gente utiliza com base nos livros, né? Na sequência que os livros nos apresentam, né? Começa lá nas antigas civilizações e seguindo. E quando a gente chega no oitavo ano, a gente começa a estudar século XVIII, XIX, né? 17, 18, 19, tá certo? Que tem como primeiro capítulo, dos capítulos assim, bem muito importantes, tá certo? Eu até costumo dizer em sala de aula, e vou dizer aqui pelo vídeo, né? Vai ficar registrado aqui, que é um capítulo que vocês têm que dar muita atenção, realmente compreender, porque muita coisa que vai ocorrer posteriormente à Revolução Industrial, que é isso esse capítulo que nós vamos estudar, essa matéria que nós vamos estudar, tem relação com a Revolução Industrial, ou é uma consequência da Revolução Industrial, né? É claro que eu volto até a dizer o que eu disse em anos passados para vocês, né, para quem já foi meu aluno, não significa que a história é uma série de causas e consequências, certo? A história humana não é tão simples assim, nós somos muito mais complexos, né? Os humanos individualmente são muito complexos. Imagine um coletivo, né, dentro de sociedades, né? Muitos interesses, guerras, fomes, catástrofes naturais, né? Pestes que podem dizimar populações, né? Conflitos e as próprias situações internas, né? Internas de cada sociedade, política, econômica, né? Então tem muita complexidade, tá certo? E a Revolução Industrial ela vai apresentar um novo mundo, né? Vai ser iniciado um novo mundo que inicialmente vai ocorrer na Inglaterra. A Inglaterra vai ser pioneira, né? Ou seja, a primeira a desenvolver essas máquinas eh, que vão ser conhecidas como as máquinas que vão definir essa revolução industrial, né? E depois essa revolução vai se espalhar por outros países, né? Seja como produtores ou como consumidores dessa revolução industrial. E a coisa vai se tornando global, né? A Inglaterra, por exemplo, eu estou aqui, não estou querendo colocar a carroça, ou melhor, a carga na frente dos bois, né? Uma coisa assim, né? A carroça na frente dos bois. Mas a Inglaterra vai se tornar um grande império, né? Dessa fase industrial, né? Vai ser a maior nação, a nação mais poderosa do mundo, o maior império da história, né? Para muitos, né? Um império onde a Inglaterra vai ter colônias ou influências em todos os continentes do mundo, né? Todos os continentes vai ter lá uma influência direta ou indireta, né? Não significa que vai ser como aqueles antigos impérios onde o império ia se expandindo, não. Ela vai ser um império comercial, né? Um império industrial. Ela vai ser um império de influências políticas, como vai ocorrer na China, na Índia, né? Como se aquelas regiões fossem eh,
administradas, algumas diretas, outras indiretamente, sobre a influência da Inglaterra, sobre o poder militar da Inglaterra, sobre as ameaças inglesas, sobre o poder econômico, né? E essa revolução, todo esse poder que a Inglaterra vai adquirir, né, e vai ser fruto desse processo também de revolução industrial. Eles já tinham feito muita coisa antes para acumular riquezas, né, aí vem o processo colonial antes da revolução industrial, a colonização mais aquela colonização mais de extrativista, né, de retirar riqueza da terra, certo? Que ocorreu nas Américas, na África, venda de escravos, né? Colonização de regiões das Américas. Se não colonizava, como o caso do Brasil, mas tinha uma influência direta no processo de colonização exercida aqui por Portugal, né? Porque os portugueses retiravam riqueza aqui, boa parte dessa riqueza terminava nos cofres ingleses, em decorrência das dívidas que Portugal já tinha frente à Inglaterra. Então essas riquezas acumuladas, né, elas vão possibilitar também esses investimentos nessa revolução industrial, além de terra, mão de obra disponível que a Inglaterra tinha sobrando, né, tinha uma pobreza muito grande, uma miséria, processo de expulsão das pessoas de terras do campo inglês, que a gente aqui tem o costume de dizer assim, do interior, né? Como no Brasil tivemos uma colonização, as capitais, podem perceber, a grande maioria das capitais são no litoral, com algumas exceções, né? E nós que vivemos no litoral, a gente tem aquela coisa do interior, né? Então o rural para a gente é o interior, o urbano é o litoral, né? Só que nesses países não funcionou assim, né? O processo de formação das cidades e tal, da urbanização e tal, não formou diferente. Então, lá a gente usa assim esse termo campo, né? O campo, porque existem cidades mais para o interior, vamos dizer agora, interior da Inglaterra, fora do litoral, né? E muitas pessoas foram expulsas do campo da Inglaterra indo em chás as cidades, né? Então mão de obra disponível, carvão, que vai ser o primeiro combustível, né, da Revolução Industrial. Hoje o combustível que mais se usa no mundo é o petróleo ainda, né? E ainda não se tem ainda definido quando é que o petróleo vai ser superado, né? Por mais que digam aí na TV que energia não sei o quê, carros elétricos e tal, mas ainda está um pouco distante, né? Para você ter uma produção em massa e eficácia em massa, né? E é interessante que se diga que boa parte da energia, mesmo essa energia que iria ser utilizada nesses carros elétricos atualmente, são produzidas pela queima do petróleo, né? São produzidas. Muitos países utilizam a queima do petróleo para produzir energia ainda, né? O Brasil não, o Brasil ele tem algumas termoelétricas, né? Que aí em alguns momentos utilizam a queima do petróleo, de alguns combustíveis, né? Mas nossa energia, boa parte é de hidrelétricas, né? Aquela coisa da água que move aqueles dínamos gigantes, né? E aí com a produção da energia através da força magnética, né? Que é a única força que existe até hoje, tá certo? Desde a Revolução Industrial, quando surgiu a energia elétrica, até os dias atuais, aquele sistema, né, de produção de energia ele não foi modificado. O que modificou é o combustível, certo? Espero que tenha sido claro aí, o combustível. Então era carvão, ainda se usa muito carvão também, não que o carvão tenha deixado de ser utilizado, mas como a coisa cresceu, foi necessário surgir outros combustíveis. Vê o petróleo, né? Aí a energia atômica, que muitos pensam que a energia atômica é a energia que vai para o fio. Não, a energia atômica é utilizada em termousinas atômicas, né?
Então esquenta a água produz o vapor, aquela coisa toda. Não sei os detalhes porque não é da minha. Sou apenas um curioso muito restrito com relação a isso, né? Assim, já conheço por um dever de ofício, mas é por aí, tá certo? Então, essa revolução industrial, ela vai ocasionar uma mudança na forma de produção de bens, tá certo? E também na questão da locomoção, né? Então a locomoção também é uma questão importante nesse desenvolvimento industrial, nesse desenvolvimento tecnológico, né? Então os trens a vapor, a máquina a vapor, como era a máquina a vapor, o sistema, eu mais ou menos já falei, né? Então você tinha uma caldeira, jogava carvão mineral, não é carvão vegetal, viu pessoal? Não é aquele carvão que a gente faz churrasco, não. É um carvão que é retirado de minas, minas subterrâneas, tá certo? E isso também necessitava de uma quantidade de mão de obra, né? E esse carvão tinha lá na Inglaterra, então muitas pessoas trabalhavam nessa retirada desse carvão, tá certo? Então, seguindo aqui, né, a Inglaterra teve suas revoluções, o capital foi acumulado e principalmente uma coisa importante, né, um novo grupo social começa a ter um predomínio maior na Inglaterra do que em outros países, que eram os burgueses, né, a burguesia, ou seja, aqueles que tinham os recursos suficientes, né, inicialmente recursos retirados da terra, mas depois que vão ser investidos nesse novo tipo de produção, porque aí você tem uma mudança na forma de produção, você tem um trabalho artesanal anteriormente, depois manufaturado, feito ainda por mãos, né, em oficinas, em grandes oficinas, podia ter grandes oficinas com muitas pessoas, mas era um trabalho ainda manual, tá certo? Especializado, né? Cada trabalhador tinha sua função. E aí, com o surgimento da Revolução Industrial, você tem um trabalho agora onde a produção é maior, porque se utiliza máquinas modernas, né? E o trabalhador ele não é mais tão especializado. Então qualquer pessoa poderia desempenhar essa atividade, tá certo? Isso vai ter uma repercussão direta na qualidade e no sustento desse trabalhador, né? Então se ele pode ser substituído facilmente, então não precisa é, cuidar tão bem dele, né? Ou seja, pode dar um salário baixo, bota ele para trabalhar 12, 14 horas por dia, tá certo? Crianças trabalhavam, mulheres trabalhavam e ganhavam bem menos do que os homens. Então, e aí você começa a ter uma nova fase de acumulação de riqueza, que não é da produção em si, mas é dessa exploração desse trabalhador, tá certo? Agora sim, eu estou falando muita coisa, quer dizer, já falei muitas coisas importantes sobre essa questão aí do trabalho e da revolução industrial, do desenvolvimento tecnológico, do pioneirismo inglês, né? Vou seguir na sequência, do pioneirismo inglês, da revolução tecnológica, da máquina a vapor, né? Dos trens, navios, máquinas, a principal que vai ser assim o símbolo, vai ser as máquinas de tear, de fiar, de fazer tecidos, de fios, né? De linhas, fios e tecidos e tal, e que vai ser vendida para o mundo todo, os produtos ingleses vão ser vendidos para o mundo todo. E falei também de consequências importantes dessa revolução industrial. Então a gente já está com 14 minutos, muita informação. Isso aqui não é uma aula, porque assim, tivesse um quadro, a gente ia trabalhar, se estivesse com um livro. Eu não estou tendo o feedback de vocês, né? Então assim, eu pretendo fazer uma live aí essa semana, tá certo? E vamos parar por aqui. Eu só ia pedir uma coisa a vocês. Vocês poderiam não, isso é fácil, né? É fácil. Sejam bons com vocês mesmos, né? É importante. No Google, vocês podem entrar no Google e colocar lá o nome do nosso livro,
certo? Estudar a história das origens do homem à era digital. Vai aparecer um site, PNL, PNDL, salvo engano, ou algo parecido assim. PNLD, desculpa, PNLD, aí moderna.com.br, história, tal, tal. Vocês clicam lá e tem lá os livros, certo? Do sexto ao nono ano. Então vocês vão lá no oitavo ano, abrem, quem não tiver com livro. Alguns, talvez, não sei se tem algum aluno com livro aí, a diretora parece que vai organizar uma forma de entrega, né, de livros. Não sei, não tô me comprometendo não, porque isso depende de uma organização que a gente tem que ver os detalhes, certo? Mas enquanto vocês não estão com o livro físico, dê uma lida aí, né, no primeiro capítulo, tá certo? Para ver se nessa live aí que eu pretendo fazer na próxima semana, o problema, pessoal, é que eu tô sem um computador, assim, tem um computador aqui na minha casa, certo? Então, assim, é muita gente trabalhando nesse computador. E estou gravando essas aulas, e aí esse computador às vezes sai para trabalhos externos, né? Mas eu estou vendo um outro computador aqui. E, mais bem, vou gravando os vídeos, mas pretendo fazer essa live para a gente tirar umas dúvidas, conversar. Nenhuma pretensão de aula, no sentido, vamos dizer, nada substitui a aula em sala de aula, na minha opinião. Certo? Assim, um contato, o nosso encontro, a conversa, troca de informações, de perguntas e tal, não substitui. Mas a gente faz um esforço, tá certo? E o esforço de vocês eu queria era justamente fazer a leitura desse capítulo, tá certo? Qualquer dúvida vocês me perguntem, tá ok? Valeu, até mais.